Na sequência do estudo do Evangelho no Lar, será dada continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam iniciando o estudo a partir deste vídeo, informamos que as orientações necessárias para a realização deste estudo em seu lar estão descritas no início do vídeo Evangelho no Lar 01, disponível neste canal. A seguir, apresentamos os procedimentos recomendados. Número 1. Prece inicial, simples e concisa. Número 2. Leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3. Comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4. Fluidificação da água através de prece simples. Número 5. Prece final, simples e concisa. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo do Evangelho no Lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Paz e bem a você que nos assiste. Neste estudo, sejamos envolvidos pela corrente de luz cristalina procedente das lições do Divino Mestre. Assim seja. Bom e querido Jesus, vos agradecemos por esse momento. Te pedimos o amparo, a presença dos benfeitores espirituais, a nos guiar, a nos dar proteção à realização desta reunião. Obrigado, Mestre, benfeitores, e ao nosso Deus pedimos a permissão para iniciar este nosso estudo. Assim seja. Aos benfeitores espirituais, pedimos que as energias disseminadas nesta nossa reunião transportem bons fluidos para se transformar dor em esperança e as possíveis dissensões em paz e bom ânimo. Nos 18 capítulos anteriores, nós pudemos estudar alicerces edificantes para a nossa fé. E agora, nesse capítulo 19, vamos fixar aquelas lições conhecendo um pouco mais sobre a fé. A lição do Evangelho é semente viva, diz Emmanuel, e o coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. Cabe alguns esclarecimentos, que palavras nós encontraremos aqui nesta leitura, como o próprio título, A Fé Transporta Montanha. Temos outras expressões que demandam explicação. Bem sabemos que as palavras se esvaziam ou se enchem de significados. Portanto, não consideremos que a fala do Mestre carregue qualquer aspereza, como hoje sugerem certas expressões na língua moderna. Inicialmente, as montanhas do título A Fé Transporta Montanhas são as dificuldades, os empecilhos emocionais, os obstáculos que nós criamos ao longo de nossas vidas. Enfim, esse leque de imperfeições dos quais ainda somos todos portadores. Demônio, citado na leitura, é um espírito perseguidor. Lunático, portador de doença neurológica e provavelmente com dívida pregressa. A expressão cai no fogo, cai na água. Sujeições físico-morais às quais o jovem era submetido pelo espírito hostil. Raça incrédula e depravada. É essa a expressão que eu cito anteriormente. Jesus fala do pouco esforço que as pessoas fazem em ouvir as vozes do céu e se renovarem em face da lei. Podemos dizer que já é uma advertência à nossa falta de fé. O próprio Mestre diz: até quando? Vamos à leitura. Item 1. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Eu apresentei a seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula, depravada, até quando estarei convosco?
até quando vos hei de aturar? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que no mesmo instante ficou são. Então, os discípulos vieram encontrar com Jesus, em particular, e lhes perguntaram: por que não podemos vos expulsar este demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho do grão de mostarda, dirias a esta montanha: passa daqui para acolá, e ela passaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, 14 a 20. Outra vez, Jesus aproveita para dar boas lições para nós. Desta vez, ele revela que não temos uma fé nem mesmo como o tamanho mínimo que é um grão de mostarda. Porque se tivéssemos, resolveríamos grande parte das dificuldades, ou seja, das montanhas que nós mesmos criamos e colocamos diante de nós. Ele mesmo disse, em outra oportunidade: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço. Mas ainda temos de verdade uma fé vacilante. Não aceitamos muito, é como se nós não acreditássemos que as falas, as promessas de Jesus realmente é a pura verdade. É o que nós devemos fazer para buscarmos essa tão felicidade sonhada e querida. A nossa doutrina esclarece que não é suficiente nós estarmos informados sobre um ou outro ensino moral. Nós precisamos saber o que fazer com eles. Nós precisamos saber como nós vamos aplicar esses conhecimentos. É isso que Jesus disse quando dá as suas lições. Nós ouvimos, aquele que tiver ouvido de ouvir, não é verdade? Que caminho nós vamos buscar? Então nós buscamos na doutrina espírita o despertamento, a renovação, o autoconhecimento, a reforma íntima, e a caridade deve ter a nossa atenção especial. Atenção em se tratando, sobretudo, na alimentação, na construção da nossa fé. Porque com o Espiritismo é mais fácil fazer esse trabalho, pela certeza que nós temos da vida futura. No entanto, em sentido comum, muitos de nós diz que têm fé. Podemos dizer que fé é confiança em nós mesmos. Aliás, a primeira coisa que dizemos, tenho muita fé, é a confiança em si mesmo. Será que essa é a fé espiritual? Com esse pensamento, a gente julga ter fé. É possível, mas a fé pode ser humana ou divina. E parece que no nosso talento maior é quando nós empreendemos em algo material. Quando dizemos: tenho fé que comprarei tal bem. Tenho fé que irei viajar ainda, que vou conhecer tal lugar. Então, do mesmo modo, nós damos significado à fé como se fosse uma esperança, como se fosse uma crença, coisa que a fé não é. E porque a fé é certeza, a fé não é uma quimera, não é uma fantasia. É confiança baseada na razão, porque razão e fé se completam, se sustentam. Então, a fé é o sentimento que Deus ofereceu a nós, espíritos eternos, de forma instintiva, para que nós esforcemos na construção, para que nós façamos uma grande força para nós fazer brotar, crescer no nosso mundo interior. Da nossa parte, é isso, buscar a certeza do que podemos receber, essa divina emanação para ajustar confiança em Deus, em Jesus e na espiritualidade. O maior exemplo nós temos da mulher com fluxo sanguíneo. Teve essa certeza, bastava ela tocar na roupa do mestre, ela sabia, ela nem desejava que ele falasse a olhasse. Milagre? Absolutamente. É ela que reunia a condição. Sua fé robusta cria, digamos, uma força atrativa no magnetismo
do Mestre. Então, percebido isso por Jesus, é claro. E quem não tem essa fé, cria uma força sim, mas uma força retrativa. O que vale dizer aquela máxima do Cristo, né? A quem muito foi dado, terá em abundância. A quem pouco tem, o pouco que tem, lhe será tirado. É tratado disso também. Dos bens que reunimos, como reunimos, o que desejamos, é uma questão de fé. Então não dá para confundir fé com presunção. A vaidade é uma armadilha. Não nos julguemos merecedores dessa dádiva como se viesse pronto, como se Deus nos entregasse já acabado. Absolutamente. É conquista individual. Por isso não basta apenas a gente acreditar ou dizer, eu tenho muita fé. Se nós não nos nutrimos de uma conduta de acordo com o que nós falamos. Como estamos nós à luz do Evangelho? Bastamos nós pensar. Então a fé necessita de uma base muito sólida. Nós podemos dizer que a fé cultivada dentro de nós é uma energia ou sentimento intransferível, é uma experiência individual. Ninguém consegue nos passar. Então já a crença é a sensação de que algo é verdadeiro, sem conhecimento da origem e sem questionar se isso é possível ou não. E nós fazemos essa confusão. Nós confundimos crença com esperança, presunção com confiança, e aí nós vivemos muitas vezes uma fé vacilante. Sabemos, ao invés de cremos, e daqui a pouco a gente faz que não sabe. Acreditamos, e aí não acreditamos. Fé vacilante. Porque nós temos fé e ainda nós colocamos essa que a gente julga ter fora de nós, nas exterioridades, quando a gente aceita passivamente dogmas, rituais, opiniões outras que não têm absolutamente nenhum fundamento moral, que são trazidas por instituições humanas, portanto falíveis. Então, não há qualquer consistência. Então, confiança é o que nos falta. Nós temos uma doutrina libertadora que não se expressa por dogmas, por promessas, mas através do que ensinam os espíritos superiores. Então, quem apenas crê, crê no efêmero, no passageiro, aquilo, como disse, que não tem absolutamente consistência. Fé é uma outra coisa. Fé é a confiança em Deus. Fé é ter a certeza de que aquilo é verdade, que aquele é o caminho, sem simplesmente pestanejar, sem duvidar por um instante. Então, quando a gente tem crenças em alguma coisa, além do mais, elas são extremamente limitadoras. Por isso elas não se constituem, elas se constituem, melhor dizendo, no maior entrave à nossa evolução. Porque não é verdade, não passa de coisas fantasiosas, não passam de ilusão. Então são as exterioridades que muitas vezes nos agradam, satisfazem a nós ou quem observa, cumprindo assim uma função apenas aqui na Terra. Por isso nós sentimos algumas vezes satisfeitos com alguma coisa que nós fazemos, mas logo após de pouco instante nós não vamos sentir o nosso coração vazio. E considerando ainda que isso em nada nos liberta, porque não traz absolutamente nenhuma luz ao nosso conhecimento, nós precisamos defrontar com essa máxima, para ter sentido aquilo que verdadeiramente nós estamos fazendo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade não estarão em absoluto nas coisas inventadas, nas coisas ditas pelos homens. E assim, nós faríamos uma fé cega, aquela fé dos que creem, anula a razão dos que pensam, dos que refletem acerca dessas verdades espirituais, porque cultuam uma fé baseada no erro, na inconsistência, na falácia, castelo de areia, que, sem esperar, desmorona. Então, para nós espírita, não basta crer, não basta a gente ver, nós temos, sobretudo, que compreender. Por isso, nós dizemos que nós espírita não cremos, nós sabemos. Porque a crença é passageira. Esta é a fé nossa, baseada na razão.
a fé raciocinada, a fé que indaga, busca, às vezes tem até dúvida, mas faz parte. Porque não basta também só saber, tem que ter ação, conduta, mobilizar esforços, trabalho no bem. Eu creio que o maior exemplo disso é o centurião romano, que pede para chamar Jesus para curar um dos seus comandados. Ele possuía tudo isso. Ele possuía tudo que nós citamos anteriormente: trabalho no bem, esforço. Era alguém que podia simplesmente, se ele viesse a perecer, colocava outro no lugar. Mas esse centurião, além de tudo, demonstrou conhecimento, demonstrou, sobretudo, o seu trabalho no bem. E Jesus seguiu até a casa dele, ao que foi impedido por ele mesmo, que ele dizia que era um homem de autoridade, tudo que ele dizia podiam fazer. E se Jesus apenas dissesse para que o seu servo fosse curado, ele seria. E ele foi curado. E Jesus, em si, exalta a fé desse centurião. Então, para nós, o estudo do Evangelho é um remédio muito seguro, que fortalece a alma e nos oferece condições de superar essas dificuldades, essas montanhas, e construir de verdade uma fé sólida, baseada na razão. E assim, quando nós retiramos esses entulhos, esse lixo que ora nós colocamos em nossas vidas, nós podemos fazer, lustrar, dar um sentido maior, fortalecer a nossa fé. Então, quando teremos essa fé do centurião? Então, não se pode, nem se deve esquecer o exercício no bem, o aperfeiçoamento espiritual decorrente da nossa compreensão da lei. E o nosso estudo é exatamente para que a gente venha seguir esse caminho. Então, Deus dá permissão que todos possuam a fé, mas empregá-la utilmente depende do nosso empenho, da capacidade que podemos conquistar em movimentar bons fluidos em relação aos outros, em relação ao nosso próximo. Mas o fato de ter fé não nos absolve de infrações, débitos anteriores. Então nós recordemos o que disse Tiago na sua epístola: a fé, se não tiver obra por si só, ela está morta. Então precisamos trabalhar, precisamos construir dentro de nós e percebendo que isso é a razão da nossa evolução. Isso é a razão dos nossos ensinos que o Cristo trouxe para nós. Por isso mesmo, com propriedade, o codificador disse, no item 7 aqui do Evangelho: não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Graças a Deus. O bom e divino Mestre, benfeitores espirituais, pedimos agora que essa água seja transformada no remédio necessário, que possa fazer frente às nossas mazelas físicas e espirituais. Te agradecemos, graças a Deus. Senhor, obrigado por esse encontro. Te pedimos, Senhor, a grande paz em nós. Mantenha, Senhor, e reforce a cada dia a nossa fé, para que sejamos de verdade testemunho de nós mesmos e possamos encarar as vicissitudes de nossas vidas. Obrigado, Mestre, benfeitores espirituais. Vos agradeço e pedimos a nosso Deus permissão para encerrar o nosso estudo. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.